Olá, companheiros do canal History of Science da Universidade de Aveiro e Coimbra. É um prazer estar aqui com vocês e a gente vai conversar um pouco sobre resíduos. Quer dizer, todo mundo costuma muito pensar que que a gente está falando de lixo, né? Lixo é uma palavra que a gente está tentando que se torne no dicionário da língua portuguesa um grande palavrão. Toda vez que você tem algo que você não quer mais e não é atencioso com aquilo, você produz lixo, e aí nós temos um problema, porque quando a gente produz lixo, a gente só tem duas alternativas para ele. Ou vamos gastar terra para enterrar, ou a gente vai ter que queimar, e aí é um problema maior ainda, porque a gente vai. De uma forma ou de outra, a gente polui, ou a gente polui o nosso lençol freático, a gente polui a atmosfera. Então, isso é muito, muito ruim. Quando é que a gente começa a produzir lixo na humanidade, né? Para variar, né? Quando tem a Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o momento em que toda a produção deixa de acompanhar o ciclo da vida, o ciclo dos ecossistemas, né? Ela passa a ser uma coisa linear. É quando a gente começa a pegar os recursos que estão na natureza, produz alguma coisa, e como a gente tem que ser acumulador, porque o sistema capitalista nos obriga a ser acumulador, tão logo a gente não gosta daquilo, ou tão logo alguém nos convença que aquilo não é tão bom, que a gente precisa de uma coisa nova, aquilo vai para qualquer lugar, né? Normalmente a gente diz, vamos colocar fora. O problema é que quando a gente aumenta essa escala do fora, nós somos num planeta que está contido nele mesmo, né? Seria interessante até dar uma olhada, tem uma imagem hoje que a NASA produziu recentemente do nosso planeta, com a quantidade, com uma áurea gigante, né, de resíduos, agora de satélites, de antenas, de coisas que a gente também vai jogando para fora e ela fica orbitando em volta da Terra. Isso tudo faz com que os gases de efeito estufa nos transformem numa estufa com consequências as mais absurdas, né? Para nós, aqui no Brasil, a pior das consequências aconteceu recentemente no estado do Rio Grande do Sul. Nós que estamos acostumados a eventuais cidades sendo inundadas, né, com mortes, a gente teve um estado inteiro inundado. E agora a gente tem um problema novo, né? À medida que esse estado está secando, ele está virando um lugar cheio de lixo, de entulho, e a capacidade de remoção, de tratamento disso é muito menor, porque em escala nenhuma ninguém nunca pensou em como lidar com resíduos dessa forma. Bom, os resíduos com a Revolução Industrial vão ficando cada vez mais sofisticados. A princípio, qual era o resíduo que a gente tinha? Era o resíduo de comida, né? Basicamente. Eu pegava ou um ou outro resíduo de metal, muito, muito pouco, né? De resíduo mineral, de uma forma geral. Mas normalmente era comida. E comida, quando você joga no quintal, ela vira comida de novo, né? Olha que coisa boa, né? Toda vez que a gente joga uma casca de alguma coisa, um resto de algo que você comeu, você tem bactérias nas terras que vão decompor isso, e isso vai virar novamente substrato para que você produza mais alimento, né? Mas quando a gente começa a ter uma coisa que é sintética, quando a indústria começa a produzir, né, químicos diferenciados, a indústria química começa a produzir coisas. Eu me lembro que na Rio 92 as pessoas chegaram com o número da indústria química, que no mundo a gente produzia naquela época em torno de 1.000 compostos químicos que ninguém sabia o que ia fazer com ele, e que ia para algum lugar, né? Normalmente você joga fora, é o tal do fora, né? E esse fora, se é na pia, cai nos rios, né? E todo o rio acaba no mar, que é a grande latrina que a humanidade tem, e agora a gente está vendo o que está acontecendo com essa latrina. Nós temos uma situação absurda de ter ilhas gigantes, tanto no Atlântico e no Pacífico, que são só lixo. E não é qualquer lixo, é plástico, grande maioria é plástico, né? E plástico é um dos piores problemas que a gente pode ter, porque como recentemente começamos a saber, né, porque deu prazo de 50 anos de documentos que estão guardados, e eles têm que ser tornados públicos por uma lei
principalmente nos Estados Unidos da América, a gente ficou sabendo que a grande indústria de plástico sempre soube que produzia coisas que não eram tão recicláveis como ela nos informava, né. Então, uma coisa que eles já sabiam há muito tempo, a gente agora é que está sabendo de fato que a gente está com um grande imbróglio, né. Inclusive aquele triangulinho com o número, né, de qual é o tipo de plástico que você está usando, há documentos informando a empresa, as indústrias de plástico, que ela deveria alterar esse triângulo, porque esse triângulo remete ao triângulo da reciclagem. E, na realidade, foi tomada uma decisão de que, ótimo, é isso mesmo que a gente vai usar. Então, quando a gente conta um pouco, vai se falando dos resíduos, a gente vai percebendo, né, que o tempo todo, ao longo da produção dessas maravilhas novas que fizeram a nossa vida moderna muito legal mesmo, né, há uma quantidade de coisas que foram surgindo que são completamente desnecessárias e pior do que isso, são coisas que a gente não sabe o que fazer com elas quando a gente não as quer mais. Então, hoje, trabalhamos e incentivamos as pessoas a adotar a estratégia lixo zero, né. Ou seja, independente do fato de você ser, naquele momento, só uma pessoa física, ou você está representando algum tipo de instituição, entidade, empresa, indústria, quando viram para você e falam, ou você pensa: "Isso que está aqui na minha mão eu não quero", ou alguém te diz: "Aquilo tudo que está ali, que foi comprado, não é necessário", o que você faz no minuto seguinte vai fazer toda a diferença. Porque é esse minuto que você ou gasta para pensar o que vai fazer, você de fato está olhando para um resíduo. Quando você não gasta tempo para fazer isso, joga fora, simplesmente, você acabou de produzir lixo, né. Quando eu produzo resíduo, eu tenho que pensar: o que que é aquilo? É passível de ser reutilizado, ou por mim ou por outra pessoa? É passível de ser simplesmente, eh, fazer um uso diferenciado disso, ou só me sobrou a reciclagem? Então eu tenho que pensar aonde é que eu vou depositar e como eu devo depositar isso, para que isso de fato seja passível de ser reciclado. E aí isso vai retornar para a indústria, mas pode retornar de 2 formas. Pode retornar e ser a mesma coisa, ou uma coisa ainda melhor, o que a gente chama de uma reciclagem upcycling, né. Em português a gente ainda não conseguiu achar um bom sinônimo. Ou a gente traz isso para ser uma coisa muito inferior do que foi. Não deixa de ser uma reciclagem, mas é uma reciclagem downcycling. O que que significa quando ela é uma reciclagem downcycling? É que a próxima vez que isso voltar para o sistema, isso está voltando para o sistema e provavelmente isso vai virar rejeito. Portanto, para um rejeito, a gente só tem aquelas 2 opções do lixo: ou queima ou enterra. E isto é sempre muito ruim, né. Então, temos alguns vilões quando a gente fala de resíduos, mas o plástico é o pior deles. Então, vamos agora tentar fechar essa conversa nossa prioritariamente conversando sobre o plástico. O melhor plástico para reciclar é o PET, transparente. Se você pôs cor nele, já começa a ficar complicado. Qualquer outro plástico, a gente vai ter muita dificuldade de reciclar. Mas aqueles plásticos mais robustos, que normalmente as pessoas compram shampoo ou compram coisas de limpeza, aquilo é muito bom para ser reutilizável, né. Há plástico demais e plástico demais que não é necessário. Com certeza, há algumas situações que são fundamentais que a gente use plástico. Por exemplo, se você está doando sangue e a bolsa de plástico é muito melhor do que uma bolsa de vidro, você tem certeza que o teu plástico será transportado com qualidade. Agora, por que que todo mundo que vai tomar alguma coisa tem que enfiar um canudinho de plástico no copo? Se você não está no hospital, não está com problema na boca, você pode usar um copo, né. Por que que agora, inclusive, que a gente consegue copos de silicone, que é um plástico, mas ele tem uma vida muito mais longa, que você pode usar um copo que é pequenininho, dentro da bolsa ou dentro do bolso,
Por que que a gente tem que usar copos descartáveis o tempo todo? Por que que as pessoas no local de trabalho, cada vez que vão tomar um cafezinho, acham que tem que tomar no cafezinho num copinho novo descartável? Então a gente tem milhões de hábitos que a gente não precisa ter. Há milhões de plásticos que acabam não sendo recicláveis adequadamente. Lembre-se que pode até estar escrito que é reciclável, mas se tiver sujo, não será. Portanto, copinho de café, sujo de café, a gente só vai poder enterrar. Todas essas questões, não é que é bom a gente sempre poder, quando a gente vira consumidor, e, pelo visto, o sistema capitalista não quer que a gente seja cidadão, mas só consumidor, você tem uma nova responsabilidade de chegar e pensar cada vez que você pega algo, em qual embalagem você está pegando isso, né? Porque dependendo da embalagem que você estiver usando, você está levando um problema para sua casa. Você está contribuindo para piorar muito a situação e as condições desse planeta. Você está contribuindo para que a crise climática vire o caos climático que a gente está vivendo hoje. E esse caos, a coisa do clima, a grande questão do clima é que clima a gente não consegue colocar barreira. Então, alguma coisa que eu faça em algum lugar do planeta, a teoria do caos se coloca com o clima. Em outro lugar, a consequência será vista. Então, isso que está acontecendo de chuva demais, de uma forma completamente irreconhecível aqui no Brasil, também está tendo mesmo uma repercussão diferenciada com esse calor excessivo agora na Europa. Não se está acostumado a ter climas com 40, 42 graus. E isso é muito difícil de se lidar com, né? As queimadas do Canadá. Então, por favor, lembrem sempre que a gente precisa entender que temos resíduos, e além de ter resíduos e não mais lixo, quando eu não quero algo, eu tenho que pensar muito antes de adquirir um produto, como é que ele está sendo embalado. Porque plástico, por exemplo, é sempre. A gente não consome plástico, a gente embala coisas em plástico. E é possível, na maioria dessas embalagens, que elas aconteçam de uma forma diferenciada. E isto não é só uma responsabilidade da indústria, com certeza, que não vai fazer isso porque ela está querendo melhorar o sistema. E o Estado tem muita dificuldade de resolver isso, apesar da gente ainda ter muita gente ter essa imagem de que o Estado está a serviço da sociedade, mas o Estado cada vez mais não consegue estar de fato a serviço da sociedade, a não ser que a sociedade assim imponha que aconteça. Então, temos também que ter esse papel aí sim de cidadão, para fazer com que o Estado force um novo sistema de embalagem nos produtos que chegam até as gôndolas, porque às vezes você nem tem opção diferenciada. Então, isso também é um problema. Portanto, a gente precisa, quando a gente fala de resíduos, a gente está falando de um design diferente de produto, de um design diferente da embalagem do produto. A gente está lá atrás, estamos falando de ciência, tecnologia, desenvolvimento, indústria e comércio, porque se de fato a embalagem daquele produto vai ter que ser de plástico, ela tem que voltar para a indústria para ter uma reciclagem, de preferência upcycling. Se você gostou desse vídeo, dê um like, compartilhe. Aproveite para assinar o canal e ative as notificações.